Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora vou falar um pouquinho da seção 4.4, ok? Título da seção, regra de L'Hopital, ok? Mais uma aplicação da derivada e uma bela aplicação da derivada, diga-se de passagem, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho da regra, comentar onde a gente utiliza ela, né? Na verdade, já comento agora, inclusive, para cálculo de limites, ok? E fazer alguns exemplos para vocês verem como que vocês utilizam ela, levando em consideração ou tendo cuidado com as hipóteses, né? Do que a regra, na verdade, solicita, né? Ela se aplica para um caso específico de limite e a gente sempre tem que ter cuidado com esse caso específico, ok? Beleza? Vamos lá, então. A regra do L'Hopital, para a gente só motivar um pouquinho, tá? Vamos tentar olhar esse limite aqui, ok? Ou melhor, vamos tentar ver essa função aqui, ó. f de x igual ln de x dividido por x menos 1, ok? Essa função, ela tem o domínio como sendo todos os reais positivos, né? Na verdade, aqui o ponto 1 é um problema, ok? Mas aqui eu tenho todos os reais positivos, vamos lá? Então, o domínio de f, né? O domínio da função são todos os reais positivos, só que eu tenho que subtrair o 1 ainda, né? Ok? Menos o 1, né? E uma pergunta que aparece aqui é a seguinte: quando o x se aproxima de 1, o que acontece com esse número aqui, ou com essa conta, né? Ou com essa função? Ok? Na verdade é sempre assim, né? O ponto 1, ele não está no domínio da função, mas os vizinhos deles estão. Então a gente gostaria de saber o comportamento dessa função aqui na vizinhança do ponto 1. Ok? Então, uma pergunta interessante aqui é qual seria o limite, né? Quando x tende a 1, de ln de x sobre x menos 1, ok? E observa que uma manipulação algébrica para essa função, assim, ou para essa expressão aqui é bem complicado, ok? E outra coisa que a gente tem que observar, obviamente, é que se a gente pegar um x próximo de 1, esse cara aqui está indo para onde, né? Então vamos lá. Esse cara aqui, o numerador está indo para 0, né? Porque log de algo perto de 1 está perto de 0. E o denominador também está indo para 0. E aí a gente já começa a ver que limites de quocientes que ambos vão para 0 são bem frequentes na matemática, né? Nos cursos de cálculo. Ok? Perfeito? Então essa é uma pergunta. Claro que vocês poderiam também se perguntar, né? Claro que a gente vai dar respostas para isso, tá? Depois a gente vai ver como faz. Tá? Uma outra pergunta seria: o que acontece com a função ln de x sobre x menos 1, né? Se eu pego um x aqui perto de 0 pela direita? Um comentário até que eu esqueci aqui é o seguinte: professor, mas a gente não poderia então dizer que o limite do quociente é o quociente dos limites? Esse é o problema. O numerador está indo para 0, o denominador está indo para 0. Então, você pode dizer que o limite do quociente é o quociente dos limites sempre que os limites existem, né? E o denominador não pode ir para 0, ok? Se esse cara aqui fosse para 0 e esse cara aqui fosse para 5, por exemplo, então seria quase que imediato, ok? Agora observa, nesse caso aqui, esse limite aqui, tá? Que a priori não tem nada a ver com o L'Hopital, eu acho que a gente não precisa, mas vamos fazer uma análise mais imediata dele, né? O x está perto de 0 pela direita, então o que acontece com o x menos 1? Então vamos lá. O x menos 1, o denominador está indo para onde? Para menos 1. Tá? E o que acontece com o numerador? Isso é uma coisa importante, né? Então vamos lá, vamos colocar a função log aqui, tá? X, y, a função log é exatamente essa característica aqui, ó, tá? Então, y igual ln de x. Se você pegar um x aqui cada vez mais perto de 0 pela direita, os valores da função log vão indo para menos infinito, né? Então, isso aqui está indo para menos infinito. Então, no final das contas, você está dividindo um cara que está ficando grande e negativo por um cara perto de menos 1. Então, nesse caso, a gente consegue concluir que esse limite, na verdade, é exatamente mais infinito, né?
que se você dividir um cara que está ficando grande negativo por um cara perto de menos 1, isso parece razoável que está ficando grande positivo. Ok? E se vocês colocarem lá no GeoGebra essa função aqui, vocês vão perceber que na vizinhança do zero, tá? Pela direita, os valores estão explodindo para mais infinito, né? Ou seja, a gente já pode concluir aí, né, que a reta x igual a zero, vamos colocar aqui, a reta x igual a zero, né, ela é uma assíntota vertical ao gráfico dessa função, ok? E uma outra pergunta ainda com relação a essa mesma função seria o seguinte: o que acontece com ln de x sobre x menos 1 quando x tende a mais infinito? Seria uma outra pergunta razoável, né? Então, quando x vai para o infinito, o que acontece com o log de x, né? Então, o log de x está aqui. Ele está crescendo. A gente sabe que a derivada de ln de x é 1 sobre x, então ele está crescendo uma taxa cada vez menor, ok? Porque é 1 sobre o x, ok? Tá certo? Então, esse cara aqui, o numerador, ele está indo para mais infinito. Ele cresce lentamente, mas ele está crescendo. Então, o numerador está indo para mais infinito. E o que acontece com o denominador? Se o x está indo para mais infinito, o x menos 1 também está indo para mais infinito. Ok? Então, observa, novamente, eu não consigo concluir, né? Eu tenho um quociente de duas coisas, ambas indo para o infinito, as duas estão crescendo. E eu estou pegando a divisão entre elas. Será que isso vai para alguma coisa? Né? Essa é uma pergunta interessante também, tá? A regra de L'Hopital, a regra de L'Hopital, ela vai dar respostas para a gente, para esse tipo de limite e para esse tipo de limite também, tá? Ela vai ajudar a gente a calcular esses limites, né? E lembrando, aqui uma manipulação algébrica não é tão trivial, tá? E quando eu falo em manipulação algébrica, o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. A gente já vai voltar nesses limites, ok? Quando eu falo em manipulação algébrica, estou querendo dizer isso aqui, ó, né? Suponha que você tem esse limite aqui. Limite, quando x tende a 1, x quadrado menos x dividido por x menos 1, ok? Se você olhar, eu tô vendo essa função aqui na vizinhança do 1. Então, esse cara está indo para zero, já é um alerta, ok? Então, vamos lá. Esse cara aqui, o denominador, está indo para zero. E o que acontece com o numerador? O numerador é uma quadrática, né? Contínua. Aqui no ponto 1 ela se anula. Então, também está perto de zero. Então, observe. Aqui eu tenho o quociente de duas coisas que estão indo para zero. Na verdade, eu tenho um quociente de duas coisas em que ambos estão indo para zero. Tanto o numerador está indo para zero, né? Quanto o denominador está indo para zero. O que fazer, né? Nesse caso, a gente consegue fazer uma manipulação algébrica e tentar calcular esse limite. Esse limite vai ser o limite quando x tende a 1. Em cima a gente coloca o x em evidência. E embaixo tem o x menos 1. Então, na verdade, essa conta aqui nada mais é do que essa conta aqui. Só que se você pegar um cara perto de 1, você está dividindo ele menos 1 por ele menos 1. Então, isso aqui dá 1, concorda? Então, na verdade, você só tem o x ali, né? Então, vamos lá. Eu posso cancelar esse cara com esse, né? E agora o limite, quando x tende a 1 de x, é exatamente 1. Então, observe, eu não precisei de nenhuma ferramenta mais violenta, né? Eu usei basicamente manipulação algébrica, porque eu estou lidando com polinômios, ok? Tá? Então, um outro limite aí que eventualmente a gente não vai conseguir fazer contas fazendo manipulação algébrica é isso aqui, por exemplo, tá? O que acontece, aqui x indo para mais infinito, só para ilustrar e deixar em aberto aqui, tá? Eu vou pegar x quadrado, que cresce bastante à medida que o x cresce, né? Já que o x está indo para o infinito, o x quadrado cresce mais rápido. Eu vou pegar aqui a na x. A na x também cresce, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Vou colocar o gráfico aqui em vermelho da x quadrado. Então, x quadrado ela está crescendo, ó. Ok? E ela cresce com que taxa? 2x. Né? Então, à medida que o x cresce, 2x cresce. Essa é a taxa de variação dela, ou seja, a derivada. Tá? E o que acontece com e na x, né? O e na x, vou pegar aqui desde, estou interessado só para x grande, ok? Ele também cresce, tá? E muito provavelmente ele vai ultrapassar o x quadrado, tá? A gente vai ver que isso realmente vai acontecer, né? E para cada x grande aqui, a gente está pegando o valor de x quadrado e dividindo por e na x. Ok? Eu não sei se o meu gráfico aqui está perfeito, certo?
mas a essência dos gráficos é essa. Observe que se você pegar um x cada vez maior, o x quadrado, ele está ficando grande, e o e na x também. Então, quando a gente faz essa pergunta, esse aqui está indo para mais infinito, esse aqui também está indo para mais infinito. Será que esse limite existe? Né? Aí é interessante calcular o limite para você ver, na verdade você tem um cabo de força aí, né? O x quadrado puxando para o infinito e o e na x puxando para o infinito. Mas será quem que está puxando mais? Ok? Suponha que esse limite aqui dê zero. O que isso significa? Que esse cara cresce tanto que chegou a aniquilar esse. Suponha que esse limite aqui dê mais infinito. Bom, para um quociente ir para mais infinito, é que o numerador tem que crescer muito mais rápido que o denominador. Então, essas são as interpretações, ok? Mas a pergunta aqui, novamente, eu tenho um limite, quando x fica grande, de duas coisas que estão ficando grande. O que fazer? Eu não consigo fazer manipulação algébrica aqui, com o que eu tenho de recurso até agora, tá? E, mais uma vez, a regra do L'Hopital, ela vem aí para ajudar a gente, tá certo? Então, vamos lá. Vamos apresentar, né, a regra do L'Hopital. A regra do L'Hopital envolve derivada, tá? Então, vamos colocar aqui a regra. O nosso livro-texto, a regra do L'Hopital, está bem enunciado aqui. Tá? Ou, se você buscar no Google, a regra do L'Hopital ela é bem universal já. Ok? Então, a pergunta agora é a seguinte. Ela serve quando? Né? Suponha que você queira calcular o limite de f de x sobre g de x, então você tem um quociente de duas funções, quando x se aproxima de um certo ponto A, ok? E a gente vai supor o quê? Que tanto f de x quanto g de x vão para zero, tá? Então essa é uma hipótese, tá? Esse cara vai para zero e esse cara vai para zero. Professor, mas vale só para essa situação? A resposta é não. Na verdade, se o f de x e o g de x ambos forem para mais ou menos infinito, também vale. Tá, então, vamos colocar aqui. Ou limite, quando x tende a de f de g de x sobre x, é um quociente de duas coisas que estão... Esse cara vai para mais ou menos infinito, está crescendo. Tá? E esse cara aqui também está crescendo. Tá? E, obviamente, que a gente vai usar algumas hipóteses, né? Que f e g são deriváveis. Tá? E tem uma hipótese importante que o g, na verdade, a derivada da g, ela é diferente de zero numa vizinhança de A. Depois vocês vão ver que isso aí tem uma razão óbvia para isso. Tá? Ok? Então, mas a essência que normalmente a gente observa é a seguinte. Você tem um limite de um quociente de duas coisas que estão indo para zero na vizinhança do A. Ou você tem um limite de um quociente novamente, só que na vizinhança do A as duas coisas estão explodindo para mais ou menos infinito. Tá? Alguém poderia perguntar o seguinte, e se o A fosse mais infinito ou menos infinito, a regra é válida? Ela continua válida também. Então, eu poderia ter um limite de um quociente de duas coisas que estão indo para zero, mas com o x indo para mais infinito, ou menos infinito. E a mesma coisa aqui. O limite de um quociente de duas coisas que está indo para mais ou menos infinito, certo? Só que eu estou pegando um x grande, indo para mais infinito, ou um x grande, mas negativo, indo para menos infinito. Ok? Então, se essas condições forem verdadeiras, o resultado diz o seguinte, que esse limite aqui coincide com esse limite aqui. Que eu não estou fazendo regra do quociente de derivadas, tá? A gente está pegando a f derivando e pegando a g derivando. Isso está dizendo o seguinte para a gente. Se você tem um limite de um quociente, certo? E ambos, né, numerador e denominador, vão para zero, certo? E claro, você tem derivadas de f, de g, e isso aqui é uma verdade. Então, o limite ele é preservado se você derivar, ou seja, você vê a taxa com que a f vai para zero, ou seja, f' de x, e você vê a taxa com que a g vai para zero, ou seja, g' de x. Sempre lembrar que isso aqui está indo para zero e isso está indo para zero também. Tá? O que o L'Hopital percebeu é que o limite desse quociente e o limite desse quociente aqui, eles são iguais. Ok? Esse é um resultado fundamental. Tá? E outra coisa, se esse cara está indo para mais ou menos infinito e esse cara está indo para mais ou menos infinito, o mesmo resultado continua válido. Ok? Eu vou fazer um exemplo só para ilustrar.
E depois eu vou fazer um breve comentário aí do porquê que isso é válido para um caso particular, ok? Então vamos voltar lá no nosso exemplo lá. A gente tinha ali o limite, quando x tende a 1, ln de x sobre x menos 1. Né? Então algumas coisas que a gente observou. Esse cara vai para o logaritmo de 1, que é 0, e esse cara também vai para 0. Posso usar L'Hopital? Posso, porque eu tenho um quociente e duas coisas estão indo para 0, ok? E as derivadas, tanto do ln quanto do x menos 1 existe. E a derivada do x menos 1, na verdade é 1, ou seja, nunca é 0. Então, na vizinhança do 1, ela é diferente de 0, ok? Então, se a gente for usar L'Hopital aí, o que o L'Hopital diz pra gente? O que o L'Hopital diz pra gente? Eu costumo denotar desse jeito, né? LH. É o limite, quando x tende a 1. Quanto que é a derivada de log de x? É 1 sobre x. E quanto que é a derivada de x menos 1? É 1. Ok? O que o L'Hopital fala pra gente? Que esse limite coincide com esse limite. Agora você tem um outro problema, né? Será que esse limite aqui existe? Bom, aí ficou fácil, né? Quando x vai para 1, esse cara está indo para 1. Então, 1 sobre alguém indo para 1, vai para 1. Certo? O que isso está dizendo para a gente? Que essa função não está definida no ponto 1. Mas na vizinhança do 1, os valores dela se acumulam perto de 1. Né? Se você pegar um cara, por exemplo, se você pegar aí, vamos lá, logaritmo natural de 0,999 e você divide por 0,999 menos 1. O que esse resultado acabou de dizer para a gente, né? É que esse número aqui, apesar de eu não saber quanto é, eu tenho certeza que esse resultado está bem perto de 1. Ok? É isso que esse limite está falando para a gente, né? A grosso modo. Ok? Então, uma aplicação de derivada, ok? Ou seja, você, em vez de analisar a função, você define, você avalia as taxas de variação das funções envolvidas, né? Então, você tem um quociente aqui de duas funções, ela tem função numerador e função denominador, que você analisa as taxas, né? Então, esse cara está indo para 0, com que taxa? Esse cara está indo para 0, com que taxa? Tudo isso na vizinhança do 1, ok? L'Hopital se revela uma ferramenta fantástica para cálculo de limites, ok? Tinha ficado também em aberto isso aqui, né? Então, a mesma função, tá? O que acontece na vizinhança o que acontece com x menos 1 quando x vai para mais infinito? Então, esse cara aqui, o denominador está indo para mais infinito e o numerador está indo para mais infinito. Então, as duas coisas crescem. Só que esse cresce com taxa 1 sobre x e esse cresce com taxa 1. Então, vamos fazer a continha aí. Então, posso usar L'Hopital, né? Então, posso usar L'Hopital por causa disso, né? Derivada de ln de x já fizemos. Derivada de x menos 1 é 1. Então, esse limite é o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x. Agora, 1 sobre x, quando x fica grande, então esse cara aqui está indo para mais infinito. Então, 1 sobre ele está indo para 0. Ok? Então, legal. A gente conseguiu informações bacanas sobre essa função aqui, né? Na vizinhança do 0 pela direita, a gente já viu que isso aqui está indo para mais infinito. Não usamos L'Hopital porque nem pode, né? Na vizinhança do 1, isso aqui está indo para 1, tá certo? Então, na verdade, essa função aqui, no ponto 1, ela tem uma descontinuidade removível, né? Se você redefinir essa função no ponto 1 como sendo 1, ela passa a ser contínua. Não. Ok? E quando x vai para o infinito, essa mesma função aqui, ela está indo para 0. Então, a gente pode até escrever que a reta y igual a 0 é a síntota horizontal, né? É o gráfico de f. Ok? O f, desculpa, que é o f grande que eu tinha usado, né? Perfeito? É isso aí. Então, a essência da regra L'Hopital é isso. Tá? Um outro exemplo, mais um exemplo, esse exercício aqui, né? Eu fiz há pouco. Isso aqui usando um pouquinho de manipulação, né? Já que eu tenho, vamos lá, tanto o numerador quanto o denominador tendo para 0, o que a gente fez no primeiro momento? A gente escreveu isso como limite, quando x tende a 1,
x que multiplica x menos 1 dividido por x menos 1, não é? Cancelamos, e esse limite deu 1. Só que você poderia agora usar L'Hopital, né? Então, porque é um quociente do tipo 0 sobre 0. Quanto que é a derivada do numerador? 2x menos 1. E a derivada do denominador é 1. Então, quando o x vai para 1, 2x vai para 2. Subtrai 1, então vai para 1. Perfeito? Então, olha aqui. Olha lá. Claro que você poderia ter usado uma manipulação algébrica, né? Nesse caso. Mas também você pode utilizar isso aqui. Ou seja, L'Hopital. Ok? Vai muito mais direto ao ponto, tá? Bom, outros exemplos aí que a gente poderia estar comentando, né? Limites que a gente já conhece, né? Seno de x sobre x, né? Perto do zero. Então, esse cara aqui está indo para zero, e esse também está indo para zero. Então, quociente das coisas que vão para zero. Então, por L'Hopital, esse é o limite, quando x tende a zero. Derivada do seno é o cosseno, e derivada do x é 1. Quando x vai para zero, o que acontece com o cosseno de x? Vai para cosseno de zero, né? Que é 1. Ou seja, já sabemos, né, que esse quociente na vizinhança do zero se aproxima de 1. Uma pergunta aqui, tá? Uma pergunta bem importante, né? A gente poderia usar L'Hopital para calcular esse limite aqui? Pode usar L'Hopital? A resposta é não. Se você usar L'Hopital, você vai se surpreender, tá? Mas a resposta é não. A gente sabe que esse limite aqui é igual a zero, usando o teste do confronto. Tá certo? Por quê? Esse cara aqui está limitado entre menos 1 e 1, certo? Então, quando você multiplica por 1 sobre x, então, x está indo para o infinito, 1 sobre x está indo para zero. Então, esse cara que está indo para zero vai matar essa limitação, então dá zero. Né? Mas tem gente que usa L'Hopital, mas não pode. Por que não pode? Esse cara está indo para o infinito. Para você usar L'Hopital, esse aqui também teria que ir para mais ou menos infinito. E não é o caso. O seno de x não vai para lugar nenhum, ele fica oscilando. Ele fica lá oscilando. Certo? Não tem limite. Então, você não pode usar L'Hopital aqui. Aqui, nesse caso, certo? Vamos colocar aqui. Aqui, nesse caso, não pode usar L'Hopital. Certo? As hipóteses não são verificadas. Claro que se você usar, você vai chegar a conclusões bacanas. Né? Por exemplo, se você usar, ó, esse aqui dá errado, tá? É o limite quando x tende a infinito, derivada do seno de x é o cosseno de x, dividido por derivada do x, que é 1. Quando x vai para o infinito, o que acontece com o cosseno de x? Ele não vai para lugar nenhum, né? Ou seja, esse limite não existe. Bom, mas a gente sabe que o limite é zero, então tem alguma coisa errada. O que está errado aí? Errado é a gente ter usado o L'Hopital. Tá ok? Então é isso aí. Agora só fazer uma continha aqui, acho que para quem está bem ligado no curso, acho que vale a pena essas contas, tá? Então observe, eu tenho aqui limite quando x tende a de f de x sobre g de x, ok? Então o que a gente tem aqui? Eu tenho um quociente, aqui está o a, ok? Vamos supor que aqui está o gráfico da f, perfeito? Vou dar uma ideia aqui. Vamos supor que esse é o gráfico da f. E vamos supor que aqui eu tenho o gráfico da g. De acordo? Essa é a g. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando x perto do a. X perto do a. Tanto para a esquerda quanto pela direita. Não estou pensando no ponto a. Tanto é que a gente poderia, inclusive, tirar o ponto a do domínio. Porque eu estou analisando esse comportamento na vizinhança do a. Ok? Então, a gente poderia tirar o a do domínio, não tem problema nenhum. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que essa função, por hipótese, está indo para zero e essa está indo para zero também. Ok? Eu vou tentar justificar a regra do L'Hopital para esse caso particular. Agora, o que eu vou supor aqui é o seguinte, a hipótese também, tá? Eu vou supor que a f no ponto, a g no ponto A, perdão, vale zero. Então, ela está definida no ponto A e vale zero. Eu vou supor também que a f no ponto A
também está definido e vale zero. Ok? Vamos só fechar aqui o nosso desenho. Então, essa é a hipótese, né? Estou supondo que f de A é zero e estou supondo que, g de A é zero. O que mais que eu vou supor? Claro que eu preciso das derivadas, então eu vou supor que f' de A existe e vou supor que g' de A também existe. Perfeito? E nesse caso particular, ainda eu vou supor que as funções f' e g' são contínuas em A. Essa é a hipótese sobre f e g, ok? Então, isso é uma verdade, isso é uma verdade, isso é uma verdade, e além disso eu estou supondo isso, tá? Eu já adianto aqui que essas hipóteses são muito fortes, não precisa de tudo isso, a gente pode enfraquecer elas, tá? Para justificar o mesmo resultado. Mas nesse caso aqui eu quero dar uma ideia para vocês, por que isso é uma verdade, tá? Então vamos lá. Eu estou querendo calcular o limite quando x tende a de f de x sobre g de x, ok? Respeitando aquilo, né? Tanto o numerador quanto o denominador estão indo para zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó, limite quando x tende a, aqui eu tenho f de x, aqui eu tenho g de x. Só que eu vou aqui subtrair f de a e aqui eu vou subtrair g de a. Posso fazer isso? Posso, porque f de a e g de a são nulos. Então eu estou trabalhando com duas funções que, além de na vizinhança do a, né, essas funções estarem perto de zero, no ponto A elas são nulas, ok? E agora eu vou dividir em cima e embaixo por x menos a, ok? Ou seja, esse quociente e esse são a mesma coisa, porque isso aqui é zero, esse cara cancela com esse e sobra f de x sobre g de x. Agora vem uma pergunta interessante, né? O limite, quando x tende a disso aqui, quanto é? Como a derivada no ponto A existe, então isso aí é exatamente f' de A. E como a derivada de g no ponto A existe, então o limite quando x tende a disso aqui é g' de A. E aqui alguém já pode reclamar, professor, g' de A existe e g' de A não pode ser zero. Okay? Então isso é uma outra hipótese. Tá? Agora olha só, como f' e g' são contínuas, então o quociente é contínuo. Por quê? Porque a g' no ponto A não é zero, né? Então o quociente vai ser contínuo. Então eu posso escrever exatamente isso como o limite quando x tende a do quociente f' sobre g'. Né? Já que a função f' e a função g' são contínuas em A e o g' de A não é zero, então esse limite aqui, né, quando x vai para A, o que acontece com f' sobre g' de x é exatamente f' sobre g' de A. Tá? E a gente acabou de justificar então que o quociente das derivadas na vizinhança do A coincide com o quociente das duas funções na vizinhança do A. Ok? É isso aí. Isso é só para dar uma ideia, assim, que por que o resultado não é tão milagroso assim, né? Mas como aplicação ele é bastante, tá? Ele é muito útil. Ok? Perfeito. A regra L'Hopital é isso. O que a gente vai fazer agora é fazer alguns exemplos e ver onde que a gente pode utilizar ela, tá? Um outro exemplo que a gente já apresentou aqui, vou colocar aqui, exemplo. Eu vou pegar um x grande e vou calcular x quadrado e vou dividir por n x. Fatos importantes, né? Esse cara aqui está indo para mais infinito e esse também. Então, isso justifica o uso do L'Hopital. Tá? Então, posso usar L'Hopital, porque isso está indo para mais infinito e isso também. Então, você vai ver com que taxa essas coisas crescem, né? Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de nx, nx. Ok? Bom, x indo para o infinito, o que está acontecendo com 2x? Vamos lá de novo. Está indo para o infinito. E o que acontece com nx? Continua indo para o infinito. Então, L'Hopital de novo. Então, limite, quando x tende a mais infinito, derivada de 2x é 2, derivada de nx é nx. E agora, esse cara aqui continua indo para o infinito. E esse cara aqui é 2. Então, 2 dividido por um cara que está indo para o infinito
né? Isso vai para onde? Então, esse cara está indo para o infinito. Então, 2 sobre ele está indo para zero. Qual é a conclusão, então? Que esse quociente vai para zero. Ou seja, o infinito da função exponencial, vamos colocar assim, é muito maior do que o infinito da x². Em que sentido? Conforme o x vai crescendo, x² cresce, mas não chega aos pés do crescimento de nx. A função exponencial cresce muito mais do que a função x². Tá? E aqui eu só quero chamar a atenção de uma coisa. E se aqui eu colocasse x ao cubo, ou x², ou x⁵, ou x⁵, se você colocar um polinômio de grau n aqui, sempre vai dar zero. Inclusive, isso é um exercício, né? Por quê? Porque você vai ficar derivando em cima até chegar a uma constante. Embaixo sempre é nx. Ou seja, né? O que eu estou dizendo aqui? Que o limite, quando x tende a mais infinito, de x a n sobre e na x, aqui o n pode ser 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Isso você vai usar quantas vezes o L'Hopital? X² a gente usou 2, né? Então, x² eu usei 1, 2. Se for x ao cubo, você vai usar 3. Até aqui chegar uma constante, não é 2, claro, mas uma outra constante, e aqui continua na x, porque a derivada de na x é sempre na x. Tá? Então, você vai ver que depois de usar n vezes L'Hopital, aqui, você vai ter o limite de uma constante, que depende de n, por nx. Ou seja, isso dá zero. Tá? Essa é a parte legal, né? Isso diz que exponencial, nx, cresce mais que qualquer polinômio. Tá? Isso para computeiros é uma informação bem interessante, né? Na verdade, o computeiro não gosta de algoritmo com complexidade computacional exponencial. A complexidade tem que ser polinomial, ok? Para ser execuível em tempo finito, né? Tá? Às vezes tem um ótimo algoritmo para resolver um problema, só que ele do ponto de vista de tempo, ele não serve para nada, ok? Então, muitas coisas, né, baseiam, quando você vai falar em complexidade de algoritmos, né, em computação, né, essa informação aqui é muito importante. Exponencial cresce mais do que qualquer polinômio. E sempre lembrar, por que eu estou concluindo isso? Porque esse quociente está indo para zero, quando x vai para o infinito. Ou seja, eu tenho duas coisas indo para o infinito e o quociente está indo para zero. Ou seja, o infinito, esse cara vai para o infinito muito mais rápido do que esse. Senão esse quociente não daria zero. Ok? Então é isso aí. Agora, eu vou avançar na seguinte linha, tá? Quero fazer uns comentários aí com vocês, só para vocês verem onde a gente consegue utilizar o L'Hopital, tá? Porque até então, o que a gente fez? A gente fez isso aqui, né? Limite, quando x tende a, de f de x sobre g de x, né? Só que a gente analisou os casos 0 sobre 0 ou mais ou menos infinito, mais ou menos infinito, certo? Isso daqui são indeterminações, tá? Na verdade, eu estou falando de quocientes indeterminados, né? Então, são indeterminações, ok? Você precisa fazer alguma coisa para tentar ver, né, esse quociente se ele está indo para algum lugar, ok? Agora, observe o seguinte, eu poderia ter um exercício que fosse um limite, que é isso aqui, ó. Vou pegar ln de x e vou multiplicar por x. Quero saber o que acontece à medida que o x se aproxima de zero pela direita. Tá? Então, olha só. Eu tenho ln de x, vamos lá. ln de x, que vai para menos infinito, né? Ou seja, à medida que o x se aproxima de zero pela direita, esse cara vai para menos infinito. E o x vai para zero. Mais, claro. Agora pergunta, esse cara está puxando para zero, esse cara está puxando para menos infinito. Esse limite vai dar alguma coisa? Então, essa é uma pergunta, né? Quem que vai ganhar? Será que isso vai para zero? Será que isso vai para menos infinito? Será que isso vai para 1, por exemplo? Né? O fato é que aqui você não pode usar L'Hopital, tá? Mas o que você pode fazer é isso aqui, ó. Estou querendo calcular esse limite. Se você escrever desse jeito, eu estou pegando essa expressão aqui e apresentando dessa forma. Eu não mudei nada. Só que agora, o que a gente observa é que o numerador continua indo para menos infinito, só que o denominador, perdão, aqui eu fiz um errinho, né?
zero mais. O que acontece com o denominador, com esse cara aqui? À medida que o x vai para zero pela direita, esse cara vai para mais infinito, né? Então, olha só. Isso aqui era um produto da forma zero, né? Zero vezes menos infinito. E eu escrevi agora num quociente, apresentei ele num quociente, da forma menos infinito sobre mais infinito. E agora sim posso usar L'Hopital. Isso é o limite, quando x tende a zero pela direita. Derivada do log de x é 1 sobre x, dividido pela derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. Ok? E agora a gente vai fazer uma manipulação algébrica aqui. Se você pegar 1 sobre x e dividir por 1 sobre x quadrado, isso dá x, né? Ou seja, quando x vai para zero pela direita, o que acontece com o oposto de x? Vai para zero também. Ou seja, isso está dizendo para a gente que o produto de um cara indo para zero por um cara indo para menos infinito, se forem esses dois caras, está indo para zero. Ou seja, esse cara está dominando. Ok? Isso chama produtos indeterminados, ok? Produtos indeterminados, tá? É quando você consegue, vamos colocar aqui, que tipo de indeterminação é isso, né? São os produtos indeterminados, tá? Suponha que você tem f vezes g. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Suponha que isso daqui vai para mais infinito e isso vai para menos infinito, na vizinhança de alguma coisa. Então o produto vai para onde? Se esse cara está indo para mais infinito e esse para menos infinito, o produto está ficando grande, certo? Porém negativo, né? Então isso aqui estaria indo para menos infinito. Isso seria um produto determinado, você consegue determinar, certo? Se esse cara aqui for para L e esse for para M, onde L e M são números, o produto está indo para onde? Para L vezes M. Agora, para dizer que um produto é indeterminado, você tem um quociente desse tipo aqui, ó. Um cara está indo para mais ou menos infinito e outro cara está indo para zero, ou vice-versa. Tá? E como que a gente resolve isso? A gente resolve isso da seguinte forma, transformando um produto indeterminado num cara desse tipo ou desse tipo aqui. E como que faz isso? Uma estratégia, né? O f está indo para mais ou menos infinito, o g está indo para zero. Então eu posso escrever isso como f dividido por 1 sobre g. Agora, esse cara continua indo para mais ou menos infinito e esse cara ele vai estar próximo de mais ou menos infinito também. Então, na verdade, você faz a divisão de f por 1 sobre g e daí usa L'Hopital. Não em f vezes g, mas nesse quociente. Ou também, né, você poderia escrever desse jeito. É g dividido por 1 sobre f. Ou seja, eu escrevi esse número desse jeito. Agora, a g está indo para zero e 1 sobre f também está indo para zero. Eu posso usar L'Hopital também. Ok? Foi isso que a gente fez há pouco. Perfeito? Então, aí estão os produtos indeterminados. De acordo? Tá bom. Outro tipo de indeterminação que a gente vai abordar, que a gente se depara muitas vezes, é essa daqui, ó, né? São as diferenças indeterminadas. Então, suponha que você tem lá f menos g, ok? E você gostaria de calcular o limite, né? Quando x tende a f de x menos g de x, ok? Claro que se esse cara aqui for para um certo L e esse cara for para um certo M, então essa diferença vai para L menos M. Outra coisa, se esse cara aqui for para mais infinito e o G for para menos infinito, então você tem mais infinito menos menos infinito, ou seja, você tem mais infinito, ou seja, isso aqui daria mais infinito. Isso seria uma diferença determinada. Indeterminada é exatamente quando isso acontece. Ó. Você tem f indo para mais infinito, ou seja, a f está crescendo, e a g também está crescendo, e você está pegando a diferença. Então, duas coisas que estão crescendo para mais infinito, o que acontece com a diferença? É muito feio a gente falar que a diferença é zero, né? Porque duas coisas que crescem em direção ao mais infinito, não necessariamente elas têm a mesma diferença, né? Ou seja, não é que elas tenham a mesma diferença. À medida que o x cresce, elas não vão precisar ser iguais, ok?
Então, é isso que a gente está dizendo. Deixa eu só melhorar aqui. Então, diferenças indeterminadas é um caso típico que a gente vai ter que trabalhar, certo? Trabalhar com a expressão para tentar adaptar o L'Hopital, ok? Um exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Limite quando x tende a mais infinito, por exemplo, x menos ln de x. Ok? Vou colocar um gráfico aqui. Eu tenho x, y. Tá? Aqui eu tenho ln de x, vamos colocar mais ou menos aqui, ln de x, e agora vamos colocar x, ok? Então, isso aqui, y igual a x. Então, observe que essa expressão aqui, quem é? Vamos pegar uma outra cor aqui. Se eu pegar um x aqui, essa medida aqui é x, certo? Só que daí eu vou ter que subtrair quem? Essa medida aqui, que é o ln de x, então sobra isso. Então, isso daqui, ó, é exatamente x menos ln de x. Agora, observe, à medida que o x cresce, essa diferença aqui, ela vai começar a ficar maior. Ela vai começar a ficar maior. E é isso que a gente observa, ó. Isso aqui está indo para mais infinito. Isso também está indo para mais infinito. Então, eu tenho uma diferença de duas coisas, ambas crescendo, né? Então, à medida que o x cresce, isso aqui está crescendo e isso está crescendo também. Agora, será que essa diferença está indo para onde? Né? Se a gente for olhar o desenho aqui, parece que essa diferença está indo para o infinito também. Só que, claro, a gente teria que justificar isso. Tá? E uma estratégia para fazer isso é L'Hopital. Só que como que eu vou fazer? Eu vou escrever isso desse jeito. Vou colocar o x em evidência. E fica 1 menos ln de x sobre x. Você diz, mas não mudou muita coisa. Na verdade, mudou. Esse cara aqui está indo para mais infinito. Esse cara aqui está indo para 1, que é o próprio 1, né? E agora a dúvida é isso aqui, ó. Isso vai para algum lugar? Essa é a nossa pergunta. Você vai lá, bom, vamos ver. Limite quando x tende a mais infinito, ln de x sobre x. Esse cara está indo para o infinito e esse também está indo para o infinito. Acabamos de ver aqui no desenho. Então, eu posso usar o L'Hopital. Então, esse é o limite quando x tende a mais infinito. Derivada de ln de x é 1 sobre x. E derivada de x é 1. Então, esse aqui é o limite quando x tende ao infinito de 1 sobre x. Isso dá zero. Ok? Então, aí eu usei L'Hopital. Então, nessa expressão aqui, ó, que está aqui, eu usei L'Hopital. Agora eu sei que isso daqui vai para zero. Por que isso vai para zero? Se eu te dou um x, ó, o ln de x está aqui. E o x está lá. Ó, o x está aqui, ln de x está aqui. E o x está lá. Então, o ln de x está crescendo lentamente, mas o x cresce com taxa 1, né? E o ln de x cresce com taxa 1 sobre x. Então, esse cara aqui está indo para zero. Ele está indo para zero exatamente, vamos colocar aqui, por causa desse balãozinho aqui. Bom, esse está indo para 1, menos um cara que vai para zero, vai para 1. Multiplicado por um cara que está indo para o infinito. Então, esse limite aí dá quanto? Esse limite dá mais infinito. Isso está dizendo que a diferença de duas coisas que estão crescendo está ficando grande. Isso é bem razoável. Concorda? Essas são as diferenças indeterminadas. É quando você tem uma diferença de duas coisas que estão indo para o infinito. E sempre a gente tem que ficar alerta. Tá? E além disso, então olha só o que a gente teve até agora, né? Só fazendo um resumo, né? Indeterminações, então a gente tem 0 sobre 0, um quociente indeterminado, mais ou menos infinito dividido por mais ou menos infinito, é outro quociente indeterminado. 0 vezes infinito é um produto indeterminado. Infinito, né? Mais infinito menos mais infinito é uma diferença indeterminada. E um outro rol de situações que acontecem do ponto de vista de indeterminações são as potências. Normalmente você tem uma função f elevado a uma função g. Tá? E quais são as situações que a gente não consegue concluir? Então vamos lá. Uma delas, se esse cara for para zero e esse cara for para zero. Então você tem alguma coisa do tipo 0 elevado a zero.
Você não pode dizer que 0 elevado a 0, do ponto de vista de indeterminação, é 1, tá? Isso não faz sentido. Outra coisa, esse cara pode estar indo para 1, só que esse cara aqui está indo para mais infinito. Mais uma indeterminação. 1 elevado a infinito, você não pode dizer que é 1, porque esse cara está se aproximando de 1, certo? E esse cara está indo para o infinito. Perfeito? Não queria. Certo? E uma outra potência indeterminada é qual? Esse cara aqui indo para o infinito e esse cara aqui indo para 0. Ou seja, infinito elevado a 0. Ok? Então, normalmente, você tem um limite quando x tende a alguma coisa de f de x elevado a g de x. É isso que normalmente a gente tem. Certo? E um desses três casos aparece aqui. Tá? Ok? Não é, por exemplo, isso, tá? Vamos lá. Se você tivesse isso aqui, ó. Limite quando x tende a 0. Vamos colocar aqui seno de x elevado a cosseno de x. Então, vamos ver. Esse cara aqui está indo para seno de 0. Esse cara aqui está indo para cosseno de 0. Se esse cara está indo para 0 e esse cara está indo para 1, obviamente que essa potência está indo para 0 elevado a 1. Ok? Que é 0. Então, isso é bem conclusivo. Tá? O problema são os casos de indeterminação. Tá? Esses são os casos de indeterminação. Então, isso aqui ir para 0 e isso ir para 0, ou isso ir para 1 e isso ir para mais infinito, ou isso ir para infinito e isso ir para 0. Tá? A estratégia para fazer isso, normalmente, se quer avaliar um limite desse tipo, então, estratégia, tá? O que normalmente a gente usa? O que normalmente a gente usa é, supõe que esse limite é um certo L, e a gente não vai atrás do L, a gente vai atrás do Ln dele. Por quê? Supondo continuidade, né, por propriedades de continuidade da função log, né, então eu posso trocar aqui o limite, quando x tende a, do ln disso aqui. Então o ln vai fazer o quê? O g vai cair do expoente. Ok? E daí você passa a analisar esse produto aqui. E aí o L'Hopital se revela bem eficiente, ok? Então, claro, esse produto pode ser um produto indeterminado, pode ser um quociente indeterminado, pode ser um monte de coisa. Daí você tem que analisar caso a caso. Ok? E, obviamente, você vai estar calculando quem? O limite desse produto. Mas esse limite coincide com o logaritmo, né, do limite que você estava querendo calcular. Então, se esse cara aqui, por exemplo, der 8, não é o L que é 8, e sim o log dele que é 8. Então, quem seria o L? Seria exponencial de 8. Ok? Então, a essência aí das potências indeterminadas é exatamente isso. Ok? O que eu vou fazer agora é gastar um pouco de tempo aí para a gente resolver alguns exercícios ou fazer alguns exemplos. Ok? Então, já de cara, vamos pegar esse caso aqui, ó. Pega x elevado a x e eu quero saber o que acontece quando x vai para 0 pela direita, né? Então, uma potência desse tipo, ela faz sentido para x positivo, ok? X negativo a gente tem problemas, obviamente, tá? Então, eu estou querendo saber o que acontece na vizinhança do zero. Será que se eu pegar, por exemplo, aqui vai 0.0001 e elevar a 0.0001, será que isso aqui está perto de quê? Tá? A gente vai ver que isso está perto de 1. Por quê? Então, para calcular esse limite, novamente, a primeira coisa que eu observo, isso está indo para 0 e isso também está indo para 0. Então, o que eu tenho aí? Uma determinação do tipo 0 elevado a 0. Então, a gente não vai trabalhar com o L. Estou supondo que esse limite é L, tá? Então, isso é uma hipótese, tá? E vou tentar investigar o que acontece com o log dele. Então, esse aqui é o log do limite, quando x tende a 0 pela direita, de x elevado a x. Esse é o limite, quando x tende a 0 pela direita, de x ln de x. Agora a propriedade do log. Por isso que a gente usa o log, né? Que ele acaba derrubando o expoente. Agora o que a gente analisa aqui? Quando x vai para 0 pela direita, então esse cara está indo para 0 mais, e esse cara está indo para menos infinito. Então esse é um produto indeterminado. A gente escreve isso, a gente já fez isso há pouco, né? ln de x dividido por 1 sobre x. Agora, esse cara está indo para menos infinito, desculpa, né?
menos infinito. Por que menos infinito? Porque o x está na vizinhança do zero mais, então o log dele fica grande e negativo. Tá, ok? E 1 sobre x agora vai para mais infinito. Agora eu posso usar L'Hopital. Então, limite, quando x tende a zero pela direita, a derivada de ln de x é 1 sobre x, e derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Agora, esse quociente aqui que a gente já fez há pouco é menos x, então esse é o limite, quando x tende a zero pela direita, de menos x. Isso é zero, concorda? Se x vai para zero pela direita, o oposto dele também vai para zero. Então, observa agora o seguinte, o log de L é zero. Então, isso implica, então, que o logaritmo do L é zero. Isso implica que o L é exatamente exponencial de zero, que é 1. Ou seja, essas continhas, claro, o L'Hopital aí foi fundamental, ajudaram a gente a concluir que um número perto de zero pela direita, elevado a ele mesmo, isso está perto de 1. E quanto mais perto de zero você pegar o número, mais a potência dele, elevado a ele, está perto de 1. Ok? É isso aí. Vamos fazer mais um exemplo aí. Um outro exercício, na verdade. Vamos lá. Limite, quando x tende a zero, vou pegar aqui x quadrado dividido por 1 menos cosseno de x. Então, a primeira coisa é analisar, né? Se aqui fosse 1 mais, vamos ver quanto que daria isso aqui. Né? Esse cara aqui está indo para zero. Então, vamos lá. O numerador está indo para zero. E o denominador? Esse está indo para 1, só que eu estou somando 1. Então, isso está indo para 2. Um cara indo para 0 dividido por um cara indo para 2 vai para 0 sobre 2. Isso é 0. Ninguém usa L'Hopital aí. E se você usar L'Hopital, você vai errar. Ok? Esse que é o problema. Então, já vou chamar a atenção aqui. Ó. Se eu tivesse aqui o limite, quando x tende a 0, x quadrado sobre x quadrado mais 1. Quanto é esse limite? Esse cara está indo para 0, então esse está indo para 0. Então, esse indo para 0 dividido por 0 mais 1, ou seja, esse limite é 0. Suponha que você use de forma errada L'Hopital. Você sai derivando coisas, né? Numerador, 2x, a derivada dele. Denominador, 2x. Ou seja, esse é o limite, quando x tende a 0, de 1, que deu 1. Então, você estaria dizendo que esse quociente aqui estaria indo para 1, ou seja, isso é falso, porque esse quociente está indo para 0. Qual é o problema aí? O problema é você ter usado L'Hopital sem poder usar L'Hopital. Tá? Isso é um erro bastante comum de quem faz matemática sem pensar. Ok? Ou entende matemática como um conjunto de regrinhas, e não é isso necessariamente, tá? Então, vamos voltar ao exercício original agora. Tá? Então, menos. X perde 0, então x quadrado perde 0. E 1 menos cosseno de x está perto de 1 menos cosseno de 0, ou seja, isso aqui está indo para 0 também. Tá? Então, tanto o numerador quanto o denominador está indo para 0. Sempre verificar isso. Então, eu posso usar L'Hopital. Usando L'Hopital, esse é o limite, quando x tende a 0. Derivada de x quadrado é 2x. E derivada de 1 menos cosseno x é exatamente seno x. Perfeito? Agora, olha só que interessante. Tá? Eu posso usar L'Hopital de novo, como eu posso parar por aí. Tá? Por quê? Esse quociente aqui, ó, ele vai para 1, né? Então, o limite, quando x tende a 0 de seno de x sobre x, é 1. Então, o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x dividido por seno de x, também é 1. Concorda? Por quê? Porque esse cara é exatamente isso. Certo? Então, se esse limite aqui está dando 1, esse cara está indo para 1 também. Né? Então, observa, esse cara aqui está indo para 1. Então, já dá para concluir direto que isso é 2. Por quê? Ó, novamente, esse cara aqui está indo para 1. Se esse cara vai para 1, a vizinhança, né, do 0, então ele perto de 1 vezes 2 está perto de 2. Por outro lado, você pode usar L'Hopital. Por quê? Porque esse cara está perto de 0, esse também. Então, limite, quando x tende a 0, em cima derivada é 2, e embaixo cosseno de x. Esse cara aqui está indo para 1. Pronto. Então, esse quociente aqui é 2, porque esse aqui está indo para 1. E o numerador é 2, né? Ok?
Estão vendo aí que a coisa começa a ficar mais simples, né? Perfeito? Tá. Para fechar, um último exemplo, tá? Limite, quando x tende a mais infinito, eu vou pegar aqui e na x, que está ficando grande, vou somar com outro cara que está indo para o infinito, só que mais lento, né? Então, isso aqui está indo para o infinito, vamos lá, já vou até colocar aqui. Isso aqui está indo para mais infinito, ou seja, está ficando grande. Só que o expoente aqui, eu vou colocar 1 sobre x. Ou seja, o que eu tenho aí? Que esse expoente aqui está indo para zero. Então, olha só. Isso aqui está ficando grande à medida que o x fica grande, e isso aqui está indo para zero. Então, eu não consigo concluir. Não adianta dizer que isso dá zero ou que dá 1. Isso é falho. Tem que analisar. Tá? Para fazer o exercício que a gente faz, a gente chama isso de L. Eu quero saber quem é L. Né? L igual a quanto? Então, eu chamei de L. Agora, estratégia. Eu não vou trabalhar com L, mas sim com o logaritmo natural dele. Esse é o limite. Já estou passando o logaritmo para dentro do limite, tá? E já estou pegando 1 sobre x e descendo do expoente. Perfeito? É isso que eu estou fazendo. Então, olha só o que eu tenho agora. Tá? Eu posso escrever isso, inclusive, desse jeito. Bom, tá ok. O que eu tenho agora? Esse cara aqui está indo para o infinito. Então, o log dele também está indo para o infinito. Então, vamos lá. Esse cara aqui está indo para o infinito. Só que você está dividindo esse cara por esse cara aqui, que também está indo para o infinito. Então, você tem o quociente disso aqui por isso aqui. Ambos indo para o infinito. Então, L'Hopital na certa, né? Deriva em cima. É o limite, quando x tende a mais infinito. A derivada do x aqui é 1. Então, esse não tem muita graça, né? É 1. E agora eu preciso derivar logaritmo de u, que é o linha sobre u. Então, derivada de a na x mais x, derivada de a na x é a na x, mais derivada do x, que é 1, dividido por u, que é a na x mais x. Então, aqui eu fiquei com o limite, quando x tende a mais infinito, de e na x mais 1, dividido por e na x mais x. Tá? Aqui não precisaria usar L'Hopital, mas a gente vai usar já porque é mais fácil, tá? Novamente, esse cara aqui está indo para o infinito. Quando você soma 1, continua indo para o infinito. A mesma coisa aqui embaixo. Vai para o infinito, vai para o infinito. Então, L'Hopital de novo. Então, L'Hopital de novo. Então, isso aí é o limite. Quando x tende a mais infinito. Derivada em cima, né? Derivada de e na x mais 1 é a na x. E embaixo é na x mais 1. Ok? Aqui você poderia já concluir também, ou você usa L'Hopital de novo. Porque você tem infinito sobre infinito, né? Esse cara vai para o infinito, esse também vai para o infinito. Então, limite. Quando x tende a mais infinito, de e na x sobre e na x, porque a derivada de e na x é a na x e a derivada de e na x mais 1 é a na x. E agora, esse cara cancela, é 1. Então, o limite de 1 quando x vai para o infinito é 1. Certo? Agora a parte importante, né? Quem é 1? É o logaritmo do L que eu estou buscando. Então, o L é e na 1, que é o número E. Okay? Então, isso está dizendo para a gente que esse número aqui, ó, para x grande, está perto de E. Se vocês quiserem brincar no GeoGebra, numa calculadora, vamos pegar um x grande. Vou pegar x igual a, sei lá, a 100. Não é tão grande, tá? Faz exponencial de 100, eu não sei se a máquina vai fazer para você. Soma 100 e eleva a 1 sobre 100. Exponencial de 100 mais 100 elevado a 1 sobre 100, que é 0,01, se as nossas contas estiverem corretas, certo? Isso está bem pertinho de 2,71. Tá? Pertinho, não é que é igual. E observem, aqui mais um comentário, não é tão difícil imaginar isso, tá? Se você pegar aqui e na x somado com x e elevar 1 sobre x, esse cara aqui, ó, esse cara aqui,
ele é desprezível quando se compara com n a x, certo? Se pegar x igual a 10 e exponencial de 10, ou x igual a 100, quem é maior, 100 ou exponencial de 100? É como se esse cara aqui fosse absurdamente maior que esse, a ponto de você poder eliminar esse cara aqui. Se você elimina esse cara, você tem n a x elevado a 1 sobre x, ou seja, é. Ok? Então, eu estou eliminando aqui um pó, né? Ok? Isso aqui é irrelevante comparado com isso. Então, no final das contas, é como se tirasse isso fora e se contentasse com algo perto de n a x elevado a 1 sobre x, que é o que a gente achou aqui. Perfeito? E agora, era o último, mas é mais um último comentário mesmo, tá? Alguns limites que vocês faziam lá na seção 2.6, que eram limites no infinito, agora ficam até relativamente mais simples, né? Se você pegar aqui 2x² mais 7 e dividir por, sei lá, x² menos 8, quando x vai para o infinito, essa quadrática vai para o infinito. Essa também vai para o infinito. Então, você pode usar L'Hopital. Antes, o que a gente fazia? A gente isolava, né, o termo mais relevante, né? Agora você pode usar L'Hopital, já que você tem infinito sobre infinito, né? Fica muito mais fácil. Derivada em cima é 4x e derivada embaixo é 2x. Ou seja, 4x dividido por 2x dá 2, né? 2. Que era exatamente o que você encontrava sem usar a ferramenta de derivação. Ok? Isso aí, gente. L'Hopital é uma regrinha aí que todo aluno de cálculo pega direitinho, tá? A ideia é saber quando usar ele de forma correta, tá? E aproveitar aí mais uma aplicação da derivada, ok? Muitos desses limites que a gente calculou aqui, por exemplo, x elevado a x, ou mesmo esse daqui, esse limite aqui, a gente pode ter até ideias, mas manipulação algébrica disso sem L'Hopital não é trivial, ok? É isso, né? Até o próximo vídeo.